O passo seguinte das investigações foi submeter Travis Walton a uma sessão hipnótica para averiguar o que tinha acontecido realmente. Neste processo, os doutores Harder e Rosenbaum, presidente da Associação Psicanalítica do Sudeste, ficaram no controle da sessão hipnótica, além da presença de mais 3 médicos que assistiram tudo na qualidade de supervisores. Em transe hipnótico, Travis Walton relembrou de vários momentos de sua abdução. Quando foi atingido pelo feixe de luz do disco, tudo escureceu. Mas quando abriu os olhos, estava numa espécie de mesa num quarto fortemente iluminado. Inicialmente, ele pensou que estava em um hospital, mas quando olhou para os lados, viu seres horripilantes, de 1,5 metros de altura e com grandes olhos negros. Suas faces não tinham cor e suas testas eram inchadas. Seus longos dedos não tinham unhas. Travis Walton os comparou com fetos muito desenvolvidos. Aquelas criaturas tinham colocado um aparelho sobre seu tórax que lhe causava uma dor persistente e o impedia de respirar normalmente. Travis entrou em pânico imediatamente e, se debatendo, conseguiu tirar o aparelho de seu peito. Também tentou afastar os alienígenas com empurrões. No entanto, as criaturas continuavam tentando dominá-lo. Somente quando Travis pegou um tubo transparente na mão, que estava numa mesa ao lado, e ameaçou agredir as criaturas, os seres se afastaram e saíram da sala marchando por uma porta. Travis não teve dúvidas. Optou por ir embora dali por outra porta que existia na sala. Travis Walton chegou então num corredor e começou a caminhar. Viu outra porta e entrou. Era uma sala onde havia um sofá com vários botões nos braços. Na frente do sofá havia uma tela enorme, quase do tamanho da parede, e que tinha uma imagem típica do espaço, fundo negro com muitas estrelas. Ao apertar os botões no braço do sofá, as estrelas da imagem na tela se mexiam. Nesse exato momento, entrou um ser humanoide idêntico a nós, que, através de sinais, indicou que Travis devia acompanhá-lo. Travis se levantou do sofá e tentou falar com a criatura, que usava um capacete transparente, mas não obteve qualquer resposta. O ser apenas sorria de forma tolerante. Sem opção e desconcertado, Travis Walton acompanhou aquele ser. Eles saíram do UFO por uma rampa, e Travis viu que estava em um hangar onde havia várias naves iguais a que eles estavam. Entraram logo em seguida num túnel que os levou a um pequeno quarto. Nesse recinto se encontravam 3 pessoas, sendo 2 homens e uma mulher. Subitamente, uma mão colocou uma máscara no rosto de Travis e ele, por sua vez, perdeu os sentidos. A próxima lembrança de Travis Walton é ele acordando caído na estrada perto de Heber. Ele olhou para cima e viu uma nave se afastando. Inusitadamente, não parecia ser a mesma nave que lhe teria abduzido. Tal qual foi feito com os outros lenhadores, Travis passou pelo detector de mentiras sem que fosse detectada qualquer fraude em seu relato. Infelizmente, hoje, Travis Walton se recusa a fazer outras sessões de hipnose regressiva para tentar resgatar o que poderia estar perdido em sua memória. Ele alega ter medo de saber mais detalhes da experiência traumática que passou. O caso Travis Walton foi amplamente divulgado e causou grande comoção na comunidade ufológica. Os UFOs existem e estão percorrendo o globo todas as semanas. Baseando-nos no farto material recolhido em todo o mundo por investigadores e grupos ufológicos, é possível afirmar que existe um núcleo do fenômeno UFO não explicado por causas naturais. Esta certeza, que representa um passo muito importante, conduz de imediato às seguintes perguntas: qual é a origem certa do fenômeno? Quais as suas motivações? Para tentar se aproximar destas 2 questões básicas, deve-se limitar aos fatos, buscando interpretar as diferentes pautas de comportamento do fenômeno. A casuística mundial catalogada apresenta um núcleo de evidências que se integram num conjunto único, o que pode ser o melhor dado para um estudo do fenômeno UFO ou simplesmente um resultado efetivo da deformação da investigação em si. Na década de 70, diversos trabalhos coincidentes foram publicados e divulgados. Esses trabalhos assinalavam que a manifestação do fenômeno UFO era múltipla e, sendo assim, necessitavam de uma catalogação de todas as suas diversas nuances.
Uma árvore não é suficiente para determinarmos como é o bosque. Mas, ao examinar a casuística ufológica, comprovamos de forma contraditória a associação de acontecimentos muito variados, desde a presença de um artefato material claramente definido que sobrevoa os céus, até o surpreendente aparecimento de uma criatura com asas que aterroriza a população rural de um estado norte-americano, o caso Kelly. Poderíamos então sugerir que são diversos níveis de uma mesma realidade dinâmica e que ainda está longe de ser analisada e catalogada na sua totalidade. No entanto, uma das características do fenômeno possui um comportamento bem definido e, geralmente, são interpretados segundo a opção clássica, uma manifestação tecnológica exterior à espécie humana. Esta presunção poderia classificar, embora parcialmente, muitas das observações conhecidas. De forma quase constante, é possível assinalar certas atitudes de curiosidade frente ao desenvolvimento técnico humano, logicamente, muito condizente com uma manifestação artificial do que de um fenômeno natural. Basta notar como sempre houve relatos assinalando, por exemplo, a constante manifestação UFO em áreas militares bélicas.